para que todos nós usemos a máscara. Então, fiquem muito à vontade, aqueles que quiserem usar antes, durante, depois, cada um com seu critério, com aquilo que lhe convém. E estamos trabalhando, oferecendo as máscaras também para os nossos amigos do Amanhecer. Ontem nós começamos a distribuir para eles. As deles vão ser descartáveis. Nós estamos conseguindo, né, pessoas que estão se mobilizando para oferecer para eles de TNT, porque não pode ser lavado, eles têm dificuldade de lavar, esterilizar, né, passar ou colocar no sol. Então, nós estamos oferecendo para eles uma por dia, é o que a gente consegue nesse momento fazer. Quem sabe se mais tarde a gente consegue doar 2 por dia. Nesse momento é uma por dia, e eles estão, então, descartando aqui na nossa casa para a gente fazer um descarte, né, correto, e recebendo uma nova todas as vezes que eles vêm. E é muito interessante que eles estão aderindo, né? Hoje já estavam com máscaras. Já teve um que me chamou pelo caminho e já estava com a máscara no rosto, disse que já estava longe, esqueceu da máscara, voltou para pegar. Então, está sendo um movimento até bem interessante deles, né, verem esse cuidado, tanto deles para com eles mesmos, deles para com o outro e da casa para com eles. Está sendo interessante. Também gostaríamos de avisar que está tendo um movimento interessante na sociedade de doação de cestas básicas, e isso está chegando até nós. Hoje foram precisamente 181 bolsas que nós recebemos de um grupo de empresários, eu acho que é do Rio, que estão doando para várias instituições. Aqui em Niterói foram 3. Nós recebemos, e isso está sendo muito interessante, porque estamos revertendo para mães, até mães que não recebiam, né, mensalmente a cesta, vão poder receber, né, terem esse benefício. E nós, como nós temos o contato com elas pelo WhatsApp, nós estamos avisando, marcando, o Leonel marca o horário, que é mais conveniente. Então, está sendo bom para elas e bom para nós, e cada um vai chegando à medida que pode. Está sendo um movimento muito interessante. Hoje eu recebi de novo também uma outra mensagem. E aí, vocês não estão doando? Vocês precisam do quê? Então, tanto o material de limpeza, que hoje recebemos, como a cesta básica. Isso tem chegado na casa de diferentes formas. E que bom que podemos abrir as portas e recebê-las e ir, assim, multiplicando esses benefícios para essas famílias que estão diretamente ligadas a nós. Então, e, além disso, né, nós estamos continuando com os nossos estudos, normalmente. Alguns são feitos aqui na casa, outros está sendo pela internet. O grupo está se reunindo pela internet, que é o grupo de domingo à noite, às 18 horas, eles têm feito online, cada um na sua casa, que também é uma experiência interessante, trabalhosa, vou falar para vocês, porque o negócio está 3 semanas ali, já mudaram de programa e o negócio está indo, mas de aplicativo, sei lá, mas eu sei que está sendo uma experiência, um aprendizado interessante, quem sabe, né? Se vier alguma situação mais difícil, a gente já sabe o caminho, as pedras, então está sendo bom. Então, hoje nós vamos ter Clarinha trazendo para nós o capítulo 3 e 4, muito bons. Esse livro é danadinho de bom, né? A gente conhece, já leu, já releu, mas quando a gente pega de novo, eita, livrinho bom. Então, nós vamos continuar com o capítulo 3 e 4, e Irene vai fazer a nossa página e prece de abertura. Fiquemos com Deus. Boa noite a todos. Hoje estamos com o livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, Francisco Cândido Xavier, e o título é Apresentações. Esqueci. Não, eu trouxe, eu esqueci de colocar. Apresentações. Em se vendo objeto de apresentação, não deve enunciar-se os títulos e lances autobiográficos, mas se você apresenta alguém, é justo lhe decline o valor sem afetação. Diante de algum apontamento desairoso para com os ausentes, recorde o impositivo do respeito e da generosidade para com eles. Nunca é impossível descobrir algo de bom em alguém ou em alguma situação para o comentário construtivo.
Qualquer criatura que se mostre necessitada de pedir-lhe um favor é um teste para a sua capacidade de entendimento e para os seus dotes de educação. Um mendigo é um companheiro no caminho a quem talvez amanhã tenhamos de solicitar apoio fraterno. A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele, por si mesmo, já se sabe doente e menos feliz. Toda vez que você destaque o mal, mesmo inconscientemente, está procurando arrasar o bem. Não critique, auxilie. Para qualquer espécie de sofrimento é possível dar migalha de alívio ou de amparo, ainda quando semelhante migalha não passe do sorriso de simpatia e compreensão. São sempre recados bons, para a nossa caminhada. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, aqui estamos hoje, terça-feira, na nossa casa. E é tão bom estar aqui, sermos acolhidos por essa espiritualidade que preparou o ambiente, por saber que vamos participar desse estudo que pouco a pouco vai nos trazendo conhecimento, ampliando a nossa percepção, a nossa sensibilidade para as questões espirituais. Por isso te agradecemos. Pedimos também por Clarinha, para que ela traga o estudo amparada pela espiritualidade, por seu anjo, por seu amigo espiritual e por todos nós, nas melhores vibrações. E assim, em nome do Pai, damos por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus. Não, acho que agora fica. Desculpa. Possamos ser, então, envolvidos pelos nossos amigos espirituais, pela paz do nosso Mestre Jesus, para podermos tirar os melhores proveitos, dessas lições, como disse a Eliele, tão preciosas, letra divina dom. Então, como ela lembrou, nós vamos continuar vendo os capítulos 3 e 4. Já conhecemos, dois personagens mais diretamente, quer dizer, André Luiz já é nosso conhecido há muito tempo, conhecemos o Pedro Neves e o seu genro, que até então não tinha sido nomeado, Nós vamos conhecer o seu nome hoje. Só muito rapidamente lembrando, Pedro Neves, que era um trabalhador ativo, positivo, há 40 anos já lá no mundo espiritual, no Ministério do Auxílio, estava passando por uma situação difícil, demonstrando-se triste, diferente, ele que era muito resoluto, fazia as coisas, ajudava, sempre presente. André Luiz percebe, conversa com ele e descobre que ele estava vivenciando problemas aqui com a sua família na Terra, ainda encarnada. E ele então, André Luiz, então vai acompanhá-lo para poder tentar ajudá-lo. E nos capítulos de hoje eu fiquei pensando assim, como que nós poderíamos sintetizar e principalmente encontrar na nossa doutrina algo que pudesse refletir as lições principais dos dois capítulos. E eu acho que para quem leu, eu acho que também provavelmente veio pelo menos à cabeça a clássica pergunta do Livro dos Espíritos, 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos?
E os espíritos disseram a Kardec que muito mais do que imaginamos, influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. E é interessante que nós vamos ter oportunidade de ver nos 2 capítulos circunstâncias de influências desequilibradas, negativas, em contraponto com as boas influências de espíritos amigos que vêm em socorro, né? Principalmente de Pedro Neves. Então, no início, o próprio Pedro já estão na casa de Beatriz, filha do Pedro Neves, que está encarnada, né? Quase desencarnando pelo câncer, em situação já bem depauperada. E eles ali estão conversando num aposento próximo ao de Beatriz. E o Pedro Neves vai falar algumas coisas interessantes, por exemplo, ele vai dizer que depois da desencarnação, os espíritos se encontram numa segunda fase da própria existência. E como nós estudamos, apesar de nós continuarmos os mesmos, né, não mudarmos pelo simples fato de desencarnarmos, na verdade, começamos a vivenciar uma outra etapa da vida, né? Então, como ele diz aqui, no início, o espírito que está mais atento, que busca a sua renovação, vai procurar o estudo, o trabalho, a orientação, vai se envolver na prece. Mais adiante, ele vai, estando em condições, vai poder colaborar, começar a trabalhar. Então, é uma fase, assim, positiva, como se abrissem os horizontes ao espírito desencarnado. Mas ele vai chamar a atenção que depois, quando, porventura, o espírito retorna ao seu antigo ambiente terrestre, muitas vezes as coisas mudam. Ele vai usar a seguinte frase: é preciso espremer o sangue do coração para confirmar o que ensinamos com a cabeça. Então ele vai começar a trabalhar essa ideia de que uma coisa é o que você aprende, o que até você consegue fazer quando está em companhia de espíritos amigos, num ambiente equilibrado, num ambiente positivo. Outra coisa é quando você se vê entre aqueles seus amores, afetos, e que vivencia ou um desapontamento, ou uma dificuldade, algum tipo de tristeza ou desencanto junto justamente desses seus companheiros, aos quais você ama. E ele vai prosseguir pedindo então que André compreenda as suas dificuldades. Ele até usa considerações descabidas, ele reconhece que a atitude dele não é a mais coerente com o que ele já aprendeu e até já exercia de alguma forma na espiritualidade. Mas ele vai pedir essa compreensão a André e vai fazer um comentário sobre a medicina também, que eu achei bastante interessante, né? A medicina é a ciência luminosa, recheada de raciocínios puros. No entanto, muitas vezes é obrigada a descer da alta cultura para dissecar os cadáveres. Então, é aquela ideia da teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Quando nós nos vemos na iminência de agirmos, nem sempre vamos conseguir manter a lucidez e a teoria na prática. Às vezes a teoria continua um pouco ainda mais no raciocínio do que nas mãos, né? Mas é justamente, isso acho que demonstra as fases pelas quais nós todos passamos no nosso processo evolutivo. Porque necessariamente teremos que aprender, ir para a teoria, aprender com os bons espíritos, para depois, estando em condições, tentarmos exercer aquilo que nós aprendemos. Que, de certa forma, acontece conosco também. Nós estudamos a doutrina espírita, nos aprofundamos para buscarmos alicerçar essas orientações, essas certezas e colocarmos tudo isso na prática, no cotidiano, nas relações, no convívio, né? Então, em todos os instantes, na verdade, é o que a gente tem que fazer. Mas essa questão da teoria e da prática, então, não é um conflito só para nós encarnados. Isso também se aplica aos desencarnados que estão no seu processo de aprendizado. Ele vai, então,
comentar sobre as dificuldades que ele encontrou na casa, quando ele chegou na casa da sua filha, e que num dia, quando ela estava pior, numa crise mais aguda, ele vai procurar o genro para intuí-lo, né, para ir ajudar a filha, não encontra no escritório e, no final das contas, ele encontra o genro numa casa noturna, um ambiente bem sombrio, bem desequilibrado, com Marina. Aliás, esqueci de dizer, Marina já tinha aparecido, né, no capítulo 2, já tínhamos conhecido Marina também, que era uma contadora que trabalhava no escritório de Nemésio, mas que estava, a pedido dele, auxiliando como enfermeira, como ajudante, a Beatriz, que estava adoentada, né? E nesse ambiente, então, ele vai ver que o genro e Marina estavam numa grande intimidade e ele vai fazer comentários interessantes dos tipos de espíritos que ele vai encontrar ali. Então, ele começa dizendo entidades perturbadoras e perturbadas, que se ligavam, se sintonizavam com dançarinos que estavam ali bailando no meio da casa. Outras entidades ficavam perambulando e vinham sorver, né, beber o resto da bebida, da champanhe que ele cita, deixada nas taças pelos frequentadores. Outra coisa interessante, então nós vemos que esses espíritos desencarnados que frequentavam também a casa, não eram só desencarnados, eles estavam também na mesma sintonia, no mesmo padrão vibratório. Eles estavam ali justamente para absorver aquelas energias mais materializadas com as quais eles se sintonizavam, as quais eles buscavam para poderem se satisfazer. E ele vai chegar a citar a expressão vampiros, ele vai dizer de uma espécie de espíritos desencarnados que ele classifica como vampiros. E por que eu acho interessante citar isso agora? Porque ao longo do livro nós vamos ver outras citações, outras menções a esse tipo de espírito. E esses espíritos, então, eles se vinculavam num outro pedaço lá da casa a umas jovens que estavam em atitudes infelizes e eles alimentando aquelas atitudes, aqueles gestos, aquelas vibrações das encarnadas. E eu fui, então, procurar no dicionário de filosofia espírita do Palhano, ele tem o verbete vampirismo. Eu achei interessante para o nosso estudo, porque peguei só umas partes da explicação dele. Ele diz que o vampirismo é a ação de espíritos maus e viciados, principalmente sobre pessoas incautas ou obsidiadas que aceitam essa influência. Essa parte da explicação é muito importante, né? Esses espíritos sugam-lhes as energias vitais, por isso eles são considerados, são chamados de vampiros, com o objetivo de gozarem as sensações próprias dos encarnados. Então, a intenção deles é essa, né, buscar as sensações, as emanações, as vibrações da matéria, e eles atuam justamente se conectando tão profundamente com o encarnado que eles sugam as suas energias vitais. A explicação continua interessante. Quem tiver a oportunidade de ler no dicionário do Palhano é interessante. Não é muito longa, mas ainda tem mais alguns detalhes. Mas então, nós vemos como eu pensei na palavra simbiose, né? Como essa simbiose se dá tão fortemente quando nós, encarnados, permitimos essa ação. Porque nós sabemos, é lógico, até pela pergunta que eu citei lá no início, que os espíritos estão à nossa volta e nos influenciam. Mas nós vamos vamos abrir a porta a eles ou não. Vamos abrir a porta aos desequilibrados ou aos equilibrados. Isso vai depender de nós. Eles não atuam sobre nós indistintamente. É sempre porque nós damos a oportunidade, abrimos a janela ou a porta, enfim, né? Damos a chance.
E prosseguindo então, Pedro Neves, ele vai dizer que ele fica revoltado observando aquele ambiente, aquela situação, o genro ali. E ele vai também comentar que o homem velho que ele fora e o homem renovado que ele aspirava a ser se digladiavam no seu íntimo. É a mesma coisa que nós vivenciamos. Todos nós que estamos a caminho da nossa evolução, buscando a nossa transformação moral, como nos cita, né, o Evangelho, nós sempre vamos estar diante de nós mesmos, com as nossas bagagens antigas, as experiências que trazemos, que não vão se apagar, nem nós vamos jogá-las fora em qualquer momento, elas fazem parte da nossa história, e o que temos à frente, as oportunidades, os horizontes novos. E em determinadas circunstâncias ou estágios evolutivos, eu imagino que isso seja mais difícil. Então, por exemplo, para nós é difícil. Nós que já temos um pouco de consciência e temos a necessidade de mudar, nem sempre conseguimos agir de forma adequada ou consentânea com o que nós estamos aprendendo, né? Voltamos à ideia da teoria e da prática. Então, vivemos esses conflitos muitas vezes na nossa caminhada. É natural, mas a questão é nós sabermos utilizar do nosso raciocínio, da nossa razão, do nosso sentimento, da busca, melhor dizendo, de um sentimento mais equilibrado para conseguirmos contrabalançar essa situação. E ele então reflete, né, ele que trabalhara tanto para acalmar outras pessoas aflitas, em situações semelhantes, dera tantos conselhos, agora ele se via na situação de aplicar os próprios conselhos a si mesmo, e estava tendo uma grande dificuldade, tanto que ele vai e esmurra o próprio genro, né? E o genro, óbvio, não vai sentir aquilo como se fosse efetivamente na matéria, um murro efetivamente, mas ele vai sentir um mal-estar pelas vibrações, pela carga de vibração negativa, prejudicial que ele vai receber, ele vai ter um pequeno desmaio, enfim, ele vai ter uma consequência daquela situação. E Pedro Neves, de repente, vai receber um socorro desconhecido, porque ele ia prosseguir na agressão ao genro, mas aparece um espírito de uma mulher, simples, ele vai até dizer que não era um espírito elevado, mas que já trazia um minúsculo distintivo luminoso, um espírito trabalhador que estava ali atento, que vinha socorrer Pedro Neves, que apesar de toda a desarmonia naquele momento, certamente fizera jus a esse socorro. Era um trabalhador, afinal de contas, né? Então, para que o mal não fosse pior, nem para o Pedro, nem para o próprio genro encarnado, ele é socorrido na hora H, né? Quando ele ia talvez derramar mais ainda da sua desarmonia. Ele fica envergonhado, mas aquele espírito não o censura e o ajuda a sair dali e o leva de volta à casa de Beatriz. E nesse momento, André começa a lembrar, óbvio, da sua própria situação, que nós estudamos quando estudamos no nosso lar, quando ele retorna, né, ao seu antigo lar terrestre, que também tem essas circunstâncias de desarmonia, de desatino, de sensações tumultuadas, de emoções negativas. Mas na hora que ele ia começar a falar, o genro entra em casa, né? Ele não consegue prosseguir. E nós vamos então conhecer Nemésio, é a primeira vez que André Luiz o vê, né? Ele é recebido por Marina e vão ao quarto de Beatriz. E Nemésio tem, então, uma atitude totalmente diferente daquela que André imaginava diante dos relatos de Pedro Neves. Porque ele vai chegar, vai beijar a mão de Beatriz, vai se acomodar ao seu lado, vai perguntar carinhosamente por ela, como ela estava, vai, enfim, envolvê-la com carinho, com atenção.
E Beatriz se sente assim confortada, apesar do desconforto físico, né? Mas ela se sente feliz com a presença do marido, com a atenção e o carinho do marido. Eles vão conversando, eles vão citar o caso de uma senhora Olímpia, que estava com problemas sérios em sua casa, podia ficar desabrigada, e Beatriz vai pedir a ele que dê atenção, e ele então vai acedendo, vai dizendo que ela não se preocupe, que ele estaria ali, que ele iria ajudar Olímpia, vai confortando Beatriz nas suas preocupações, para que ela não se agitasse, não ficasse pior. Ou seja, denotando uma atitude de cuidado, né? E mais à frente, a Beatriz se sente tão reconfortada com aquela atenção, com aquele carinho, que ela vai começar a acreditar na possibilidade de melhora física do seu organismo, de tão envolvida que ela se sente pela atenção do marido. Aí ela vai pedir uma xícara de leite, vai conseguir beber o leite, se alimentar, mas aí o quadro começa a se alterar nesse momento, né? Porque quando ela devolve a xícara, André Luiz vai observar que Nemésio vai passar, né, a mão por trás da cabeceira da cama de Beatriz e dar a mão a Marina, que estava do outro lado da cama. E André Luiz vai ficar meio assombrado, meio espantado, e quando ele olha para Pedro Neves, ele fica mais ainda, porque a reação de Pedro Neves diante daquela circunstância também é meio aflitiva. O Nemésio vai falar palavras de ternura, para acalmar Beatriz e, ao mesmo tempo, ali simultaneamente afagando a mão de Marina, né? E por isso, Pedro Neves vai exclamar: este homem é um enigma, lá no final do capítulo 3, né? E aí, lendo essa frase, eu fiquei pensando assim: nós também não somos enigmas? Nós não temos atitudes coerentes o tempo todo. Uma hora nós estamos muito felizes, aflitos, ou então tristes, quase deprimidos. Nós passamos por esses estágios diversos, né? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Às vezes tomamos uma atitude, depois tomamos outra totalmente contrária. Nós temos ainda essa característica. Então, provavelmente Nemésio não está também tão distante assim da nossa realidade. Não digo do caso particular, das atitudes particulares que ele tinha. É diferente. Mas nós também somos capazes de ter atitudes contraditórias, às vezes de um minuto para o outro. Isso acontece conosco. Como eu falei antes, nós ainda estamos em processo de despertamento, de raciocínio de quem realmente nós somos, de compreensão, né? Nem raciocínio, compreensão de quem nós realmente somos. Estamos buscando a nossa identidade ainda. Então, isso é natural. E passando então para o capítulo 4, nesse momento eles vão voltar àquele aposento próximo ao quarto de Beatriz, né? E o André Luiz vai perceber que Neves ainda se sentia assim ofendido, né? Como se a família ainda fosse dele. Então é o apego aos laços consanguíneos. É negativo esse apego? Não, mas é negativo quando ele extrapola e impede, no caso do desencarnado, do familiar desencarnado, de socorrer a sua família que ele tanto ama, né? Então, novamente, a questão é do equilíbrio, é de termos o controle mental e emocional para, diante de uma circunstância que não nos agrada, conseguirmos suplantar isso em nome do bem que nós podemos fazer àquele que nós estamos querendo amparar, socorrer, enfim, ajudar de alguma forma. E é difícil, é lógico que é, nós termos esse controle, ainda estamos ensaiando isso, né? Então, e em qualquer momento, na verdade, em qualquer situação, às vezes nós estamos no trânsito, né?
Aí aquelas situações corriqueiras de qualquer trânsito na cidade nos desequilibram, né, nos fazem desarmonizar. Às vezes, numa situação profissional, somos levados, por exemplo, ao estresse, e isso também nos desarmoniza, e nós não conseguimos refrear esse extravasamento de emoções ou sentimentos desequilibrados. Então, é só para chamar a atenção, né, de nós mesmos, um exercício constante que nós temos que fazer. Não é fácil, mas temos que fazer, né? E prosseguindo, então, o André vai de novo tentar confortar o Pedro Neves, acalmá-lo, e eles vão ser interrompidos novamente, porque Marina e Nemésio vão entrar naquele quarto ali próximo de Beatriz, como se fossem, ele diz, duas crianças, como é que ele fala? Jubilosas, né? Assim, inconsequentes, pensando como se fossem namorados felizes, fugindo da presença de Beatriz, naturalmente, né? E André Luiz faz menção de sair, mas Pedro Neves pede que ele fique, alegando que seria para ver o que estava ocorrendo, qual era a situação verdadeira, para poder ajudar a sua filha. Mas, obviamente, embora pudesse sim ter esse objetivo no coração de Pedro Neves, mas lógico que também não era uma decisão, uma atitude muito coerente com o espírito trabalhador do bem, né, que ajudava tantas equipes espirituais em trabalho de socorro. Mas, enfim, eles continuam ali observando, e nós vamos aprender coisas muito interessantes nesse momento. Porque o Nemésio vai envolver Marina falando dos planos do futuro, né? Começa a fazer vários planejamentos quanto ao futuro dos dois. Que quando Beatriz desencarnasse, falecesse, que estava talvez próximo de acontecer, eles poderiam viver juntos, ela seria sua esposa para sempre, né? Ainda usa essa expressão. E ele totalmente envolvido, André Luiz até usa a expressão imanizado, né? Com intensa atração por Marina. Mas ela, por sua vez, ela apresentava as emoções ainda meio desarmonizadas, porque ao mesmo tempo que ela estava ligada ali a Nemésio, no seu pensamento ela só via aquele outro rapaz que André Luiz já tinha observado na sua imaginação, na sua mente, nas imagens que ela criava mentalmente. E até me lembrei, lendo isso, dos dois últimos livros que nós estudamos, né, que trataram muito dessa questão da corrente mental, dos quadros que nós formamos e que nós emitimos e que se formam na nossa aura, ao nosso redor, e são lidos, ou vistos, ou observados pelos espíritos. Mais à frente até nós vamos ter a oportunidade de ver André Luiz observando a história de Marina através da sua ideia, da sua imaginação, dos quadros que ela imprimia na sua aura, das vivências que ela tinha tido, né? Bom, mas isso é um pouquinho mais à frente. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, Nemésio vai falando sobre esse futuro, que eles seriam felizes, etc. E André Luiz vai observar que os dois, o casal, estava a princípio só assim, carinhoso, trocando expansões de afeto, sem grandes, ele diz, ações dissolutas. Mas ele vai perceber que Nemésio e Marina, conforme ele, André Luiz e Pedro Neves, iam observando aquela situação, eles iam aderindo, os dois jovens, os dois encarnados, iam aderindo às impressões que André Luiz e Pedro Neves emitiam. E essas impressões vinham de quê? Eles estavam prejulgando as intenções do casal, né? Com base nas próprias experiências inferiores que eles tiveram quando encarnados
e que, apesar de já terem suplantado aquelas experiências, já terem se adiantado um pouco mais nesse aspecto, eles ainda traziam, é óbvio, são experiências, é a nossa bagagem. Então, certamente aquilo era reavivado na mente deles desencarnados, e eles, observando o casal, eles emitiam aquelas mesmas vibrações, provavelmente as mesmas sensações, e eles então começaram a influenciar negativamente, embora não fosse a intenção, mas começaram a influenciar o casal, né? Alimentando, assim, estimulando a turvação psíquica, André Luiz usa essa expressão, né, de que Marina e Nemésio se viam envolvidos. Então, toda aquela situação indicava que eles estavam, né, os encarnados, os dois, estavam desarmonizados psiquicamente, é lógico, porque ele ignorava, não vou dizer ignorava, mas se afastava ou fugia da situação de doença da sua esposa para dar vazão à atração que ele sentia por Marina, e ela também, por sua vez, não tinha atitude correta diante da situação de ver Nemésio, um homem mais velho, já casado, com filho, etc., e respeitar o ambiente familiar, né? Por isso que essa turvação psíquica eu achei interessante, que realmente representa que eles não tinham ainda uma noção muito forte, talvez, das consequências das atitudes deles, né? Não viam isso. Então, como diz a André Luiz, essa atitude de André e Pedro vai agravar o apetite sensual nos dois, no casal. E, de repente, Marina começa a chorar copiosamente. É um conflito íntimo, enorme, que ela trazia, né? Diante daquelas promessas, tantas promessas, casa, casamento, emoções, tranquilidade, felicidade eterna que Nemésio estava prometendo. Mas, justamente, o conflito era porque, intimamente, ela estava vinculada, ligada ao outro, né? Ao outro companheiro. E aí ela percebe, ela compreende a extensão de tudo que ela havia feito, né? E é nesse momento, então, que ela vai exibir, né, a sua imaginação, as suas telas mentais, rememorando toda a história dela com Nemésio. E ela, inicialmente, conquistar a simpatia de Nemésio sem maiores intenções, sem grandes sentimentos, não era a ideia dela, mas com o tempo, né, Nemésio foi se encantando, foi se atraindo, e ela também usou métodos, como diz André Luiz, sutis de sedução. Ou seja, os dois foram buscando situações difíceis para si mesmos e não conseguiram sair daquele envolvimento, né, daquela atração. E ela, então, ali, naquele momento, percebeu a profundidade do que estava acontecendo, de quanto ela tinha, vamos dizer assim, forçado a barra, né, também, e como elas se envolveram numa situação que ela certamente não queria, né? Tanto que ele diz que ela concluíra que ela amava loucamente o rapaz que estava no seu pensamento, que se destacava na sua mente. Então, ela vivia interiormente uma guerra terrível de emoções e sensações, né? E, na verdade, quer dizer, nós não podemos afirmar categoricamente, mas, pelo que nós vivenciamos, pelo que nós observamos, essas dificuldades sentimentais, afetivas, são muito grandes, ainda muito comuns no nosso estágio evolutivo. Talvez nós não tenhamos ainda uma consciência muito plena, muito forte, de como nós influenciamos o nosso próximo, quando oferecemos a ele algum laço afetivo.
Emmanuel chama muita atenção disso, né? Da nossa responsabilidade no trato afetivo com qualquer um, qualquer pessoa com a qual venhamos a nos relacionar. Nós assumimos a responsabilidade pelo que provocamos de sentimentos e emoções no outro. E nem sempre estamos atentos a isso, né? Talvez até um pouco pelo nosso egoísmo, que queremos buscar o que nos traz alegria, felicidade, enfim, né? Nos completa, e muitas vezes ignoramos o que o outro sente, né? Bom, andando então um pouco mais para frente, nesse momento, Nemésio tentando confortar de alguma forma a Marina, já que as palavras não atingiam, né, o efeito, ela vai alegando dificuldades com a família, dificuldades financeiras, incompreensão no lar, para tentar fugir, né, da explicação real do que estava se passando com ela. E ele então faz um cheque de uma vultuosa soma e entrega ela. E aí Neves, então, mais uma vez vai se desarmonizar totalmente diante daquela situação. É interessante, as suas feições vão se alterar, né, pelo desequilíbrio vibratório, e André Luiz usa a expressão calamidade emotiva. Imagina o nível de desarmonia emocional que Pedro Neves atingiu, né? E antes que aquilo se transformasse em agressão, vem novamente o socorro espiritual. Mas esse era um socorro e tanto, né? Um socorro especial, podemos dizer. Porque na hora que ele ia dar vazão à sua agressão, venerando amigo espiritual entra naquele cômodo, naquela câmara. E aí, rapidamente, porque está quase chegando o nosso momento aqui, eu queria destacar algumas palavras que André Luiz usa para falar de Félix. O Pedro Neves vai apresentar, né, Félix a André, eles se abraçam, André fica emocionadíssimo, diz que ele até fica sem palavras, não consegue dizer da sua alegria, da sua emoção. E interessante também que ele vai ter uma sensação de já conhecer Félix, né? Como se fosse um velho amigo, muito querido. Ele até diz que já não via há muito tempo, alguma coisa assim. Um companheiro longamente esperado, né? Mas, teoricamente, era a primeira vez que ele estava vendo Félix. Mas, no seu íntimo, a emoção que ele sentia era como se fosse um velho amigo, né? Então, ele vai dizer o seguinte: a arrebatadora expressão de simpatia marcava-lhe a presença. Radioso halo circundava-lhe a cabeça. Aí ele vai dizer assim: no entanto, aí mais adiante, o que o impressionava era a substância invisível de amor que lhe emanava da individualidade sublime. Então, não era só a luz que eles enxergavam em Félix, né? Era o amor que não era visível, mas que ele emanava e cujas vibrações André e Pedro Neves poderiam sentir. Tanto que Pedro Neves imediatamente vai se anuviar, né? Ele vai ser tão socorrido, a presença de Félix positiva, né? Seu amor, seu equilíbrio, sua evolução, são tão fortes que Pedro Neves se equilibra num minuto, né? Desanuvia a sua mente, a sua afeição, a contração que ele estava. Isso é muito interessante, né? A presença de um espírito elevado, um espírito amigo e principalmente que emana esse amor, né? Envolvendo a todos, e inclusive vai envolver a própria Marina e o Nemésio. Mas eu queria também antes só comentar uma frase que eu achei também muito bonita, que quando André Luiz se pergunta, né, se já conhecia, ele lembra da sua infância, tem a mesma sensação que ele tinha quando criança e estava ou nos braços do pai, amparado pelo pai ou pela mãe, e ele vai dizer uma frase muito bonita: ó Deus, em que forja da vida se constituem esses elos da alma? Em que raízes de júbilo e sofrimento, através das reencarnações numerosas,
se compõe a seiva divina do amor que aproxima os seres e lhes transfunde os sentimentos numa só vibração de confiança recíproca. É muito bonito, né? São muito bonitas as expressões que ele usa, justamente demonstrando que o amor, ele se dá pelas vibrações, pelo que nós emanamos. Mesmo que ele não conhecesse Félix, era tanta vibração positiva, fazia tanto bem a ele, acalmara a ele, a Pedro, a Marina e a Nemésio de uma forma tão intensa que não tinha como não gostar dele, não admirá-lo, não respeitá-lo, não amá-lo, né? Então, voltando a Pedro Neves e Marina, eles também vão ser muito beneficiados nesse momento, vão ser socorridos, porque André Luiz vai citar que só de olhar para eles, Félix já vai envolvê-los, socorrê-lo, abrandar aquela situação, né, no campo íntimo de cada um, e vai passar como um raio, ele diz, né, a imagem de Beatriz adoentada no quarto ao lado. E é como se os dois caíssem em si de repente, né? E Marina então lembra que tinha o que fazer ao lado de Beatriz para ajudá-la, para ampará-la, enfim, para assisti-la, que era o objetivo pelo qual ela estava ali naquela casa, né? E nem Nemésio vai contrapor nada, ele mesmo vai entender, vai lembrar da Beatriz, vai respeitar. Marina vai sair, ele vai se sentar numa cadeira e vai ficar lá tranquilo. Então, Félix consegue fazer o socorro aos 4, né? Só de entrar no aposento. Só com a presença dele. André Luiz também vai citar a expressão metamorfose espiritual, que é o que Félix realiza, né? Promove ali naquele ambiente, para comentar de Marina e de Nemésio. E finalizando então, o Félix vai chamar a atenção de Pedro Neves e André Luiz para a situação de Nemésio, porque ele vai dizer que Nemésio estava seriamente enfermo sem o saber, ainda não tinha conhecimento, e convida então os dois a socorrê-lo, não mais a julgá-lo e a prejudicá-lo, né? Mas mudar totalmente o rumo da prosa e socorrer Nemésio, que era do que ele estava precisando, né? E não de julgamento. E a gente vê naquela linha que as pessoas comentam muito, quando chegam próximo ao Chico, se sentiam muito melhores moralmente, espiritualmente, né, como pessoas. Uhum. E é isso, né, esses espíritos muito amorosos, né, que têm essa capacidade de emanar amor deles, tiram o nosso melhor. Sim. Que tiram de todos eles o melhor só com a presença dele. Exatamente. É o amor, o amor É isso aí. E a ajuda é essa, né? É você levar o próximo a seguir adiante, não a estancar no erro, no desequilíbrio, na desarmonia, né? Mas estimular a evolução. Nada, sem repreender nada, ele tirou o melhor que cada um tinha no momento. E cada um mudou. Sim. Cada um mudou o seu estado mental. O padrão vibratório, estado mental, isso mesmo. Mais alguém? Colabora? Bom, então, acho que podemos encerrar, né? Muito obrigada, amigos, que possamos refletir muito sobre essas lições, né? Falam muito perto a todos nós. Obrigada, Clarinha, pelo estudo. A gente fica querendo ser, né, um Félix. E esse espírito também dessa mulher que chega e acalma tudo. Um dia seremos benfeitores. Tem chão pela frente, chão e encarnação, mas nós chegaremos lá. Mas são belos exemplos mesmo, que encantam, né? Da gente ver o que a capacidade de cada um de harmonização, né, do ambiente e de desarmonização. Então, muito obrigada mais uma vez. Nós vamos então para a nossa prece, que ao mesmo tempo vai atuar como nosso passe coletivo. Obrigada, Clarinha.
Então nós vamos neste momento trazermos mais uma vez para o nosso pensamento a doce figura do Mestre Jesus. Nos deixarmos envolver pelas suas vibrações de paz e de amor. E unidos, Senhor, em pensamento, nós te agradecemos pela oportunidade que nos foi oferecida nesta noite, do estudo, do belo exemplo desses benfeitores espirituais que nos acolhem, especialmente nos nossos momentos de dificuldade, auxiliando-nos à harmonia possível. Por isso, Senhor, somos gratos por tudo que recebemos. E neste momento de oração, que as tuas bênçãos de paz, através desses espíritos benfeitores que nos auxiliam na nossa casa, que nós possamos receber essas vibrações benfazejas, que vão nos auxiliar tanto no nosso equilíbrio físico, quanto especialmente, Senhor, no nosso equilíbrio espiritual, atuando nas nossas forças psíquicas, para que todos nós nos vejamos renovados no caminho do bem, no caminho do esforço, no caminho da realização. Que possamos, ao nos retirarmos da nossa casa, aqueles que se encontram nos próprios lares, que possamos todos nós nos sentirmos assim, revigorados no caminho do bem, no caminho das tuas lições, para que possamos assim, pouco a pouco, contribuirmos, Senhor, para que o teu reino de paz, o teu reino de amor se instale na nossa terra. E assim, ainda, rogamos o teu amparo para a nossa cidade de Niterói, para o nosso estado do Rio, o nosso Brasil. Rogamos pelo mundo, Senhor. É um momento tão único, tão especial que todos nós vivemos, mas que possamos, apoiados no teu amparo, tirarmos as melhores reflexões, absorvermos a experiência da melhor forma possível, mas que a tua paz se estenda sobre todos aqueles que se encontram adoentados, sobre todos aqueles que estão nos hospitais a trabalho, sobrecarregados. Envolvemos ainda os dirigentes que precisam tomar as decisões necessárias para o equilíbrio das nações. Do nosso grupo, que possamos dar a nossa singela contribuição para que vibrações de paz envolvam toda a nossa terra. Assim, Senhor, em teu nome, em nome dos benfeitores da nossa casa e, sobretudo, em nome de Deus, que possamos interromper a nossa reunião e, se for permitido por Deus, continuarmos na próxima semana com os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para todos, que possamos partir em paz, que assim seja.